Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Primeiro a gente a citar é o FC200. FC200, um MSX1 feito pela Goldstar. Com um buraco. Ele tem um buraquinho, no caso, pra você encaixar a Light Pen. Me lembra a Chica, a impressão minha. Não tanto. E a Chica é menor. O Goldstar tem um pouco mais cara no Hotbit. Tem dois modelos do Goldstar. Tem um modelo que é todo mais assentado, cores mais sóbrias, e tem esse modelo carnavalesco, que é o mais comum. Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo. Tem tecla vermelha de stop, tem tecla azul, tem tecla cinza, tem tecla verde, tem 4 cores diferentes de teclado. Mas aí a principal é um MSX1, todo discreto, com a diferença desse buraquinho ali no canto para você colocar Light Pen. E eu não vou ter certeza se ele tem Buzz Expansion. Eu não vou ser honesto com vocês, não lembro. Eu teria que pegar o meu. Eu tô vendo a foto aqui, ele tem Buzz Expansion. A mesma coisa. Então, na verdade, o Buzz Expansion era aquela famosa brilhante ideia dos MSX1 que não seguiu adiante. Porque a ideia era você espetar um expansor de slots aqui. Só que depois pensou, vamos botar um slot logo, caramba. Bom, pra quê? Você vai botar pra sempre o expansor de slot? É que na primeira geração de MSX1, os japoneses também vendiam o expansor, por favor, não riam, de 12 slots. What? Eu lembro de ter visto. Você tem os expansores para 4 e tipo para 2. Agora, pra que eu vou expandir 12 slots apenas? Pois é, né? Meio estúpido isso. Olha, tem um demo do F200 no Você Tubo? Pois é, apareceu ano passado. Alguém teve a excelente ideia de gravar essa demo e colocar no YouTube, que era a demo que vinha em fita cassete. Impressive. Nossa. Você carregava o cassete com C-Load e RAM pra rodar a demo do Goldstar FC200. E esse tal do FC80 aqui, o que era isso? FC80 era o FC200, só que o FC80 era só vendido na Coreia. E tinha completa superioridade? Uma curiosidade, detalhe que ele vem com o cabo de força dele, caramba, parece um cabo de ar-condicionado. Os coreanos precisam partir pra grosseria, sabe? O cabo dele é grosso, e acho que ele é porque na Coreia a segunda tensão é 240 volts. E a versão mais escura, ele é menos carnavalesco, mais sóbrio. Pois é, essa que eu realmente essa é mais sóbria, entendeu? O meu não, o meu é esse carnaval todo. Também tem, que eles chamam de Silver, é todo coloridinho no teclado, né? Mas assim, tecnicamente falando, existiram mais 3 modelos de FC80 na Coreia, mas são muito iguais. Sim, uma coisinha ou outra que diferencia. Troca cor, o FC80U, que eu não sei qual a diferença, o GFC 1080, que era em branco, mudou um pouquinho o teclado. Você mudou as coisas do teclado, no branco meio carnavalesco, e vinha com uma planilha em ROM, uma da Pazocalc. Aliás, em branco não, tecnicamente era marfim. E o 1080A também era em marfim, só que não vinha com o Pazocalc em ROM. Cara, cuidado, não fala isso pro Werner, não, senão ele vai querer comprar. Oh my god. Bom, já ouviu. Ele já ouviu, então. Ih, ferrou, agora o Werner vai querer ter todos. Só todo o campeonato ele já ouviu, já era. É que nem Pokémon, né? Vai querer ter todos. Sim. Eles não ficaram só em fazer MSX, né? Eles foram que nem a concorrente. Eles superaram a concorrente, vamos ser sinceros, né? Superaram. Sim. Eles fizeram o FC30, que é um clone de Spectrum, de 81. Um teclado até bem profissional pra G81, teclado bacana. Clone bem clone, né? Eles assim, foram bastante fiéis dos clonagens. Né? Que chega a placa, né? E aí você pensa, aí tem o FC100 que clona PC 6001. Aí tu vai dizer que falaram mal dele também. Não, porque esse é desavergonhadamente um clone do PC 6001. Esse assume como clone do PC 6001. Esse é assumido. Detalhe, ele também usa o Hudson Basic igual o outro. Detalhe, só pra ver uma curiosidade que eu tô vendo, acabando de ver o demo aqui do FC200, tinha a versão de drive pra ele, que era o FD 501 e 502, e o legal é que no final do demo ele fala compatibilidade poderosa em software com outros computadores pessoais
Android tendo excelentes funções gráficas e de cor. Só acho que compatibilidade poderosa. Powerful Compatibility. Olha, English. English, tá lá. CPU, 4 MHz no processador. Colocaram o processador, não sabia? Não, é que 3,58 para 4. Foi aluno que arredondou, professor. Se você reparar, os clones do PC 6001 eles também fazem isso. E o clock é 3,58 também. Falando no PC 6001, o FC100, que também falaram mal dele, né? Tem uma curiosidade engraçada que o layout dele ele é mais aparentado semelhante ao MSX, o teclado dele. Mesmo ele sendo um 6001. Não é parecido com o F80, ele tem um layout diferente, mais arredondado, mas o teclado, se você reparar, é um layout parecido. Eles usaram o mesmo teclado, nas contas, né? O que não é tão estranho assim, porque depois o próprio NEC PC6001 MK2 acabou adotando um teclado com layout mais ou menos similar. Tá vendo? Mas pro primeiro modelo ele era meio incomum. Fica aí a curiosidade, que o coreano meio que deu ideia pra própria NEC. E você acha que clonar o PC 6000 era bizarro? O Goldstar FC 150 de 84, ele clona o Sword M5. É aquela coisa, ninguém clonou o Sword M5, os caras vão ficar chateados, vamos clonar também. E aqui eu vou dizer também que eles melhoraram o Sword M5, porque o teclado dele também é melhor que o original. Não, qualquer coisa é melhor que esse tecladinho de pastilha aqui, né? Então eu tô vendo que todos esses três micros, a exceção do MSX, que o teclado é padrão, né? Goldstar MSX, o teclado é bem padrãozão de MSX, mas todos os outros eles melhoraram os teclados, botam teclados profissionais, até o G81, né? Gente, coreano chamado Zeca. Você vai colocar o link, vai colocar o link em coreano, né? Porque vocês são todos grandinhos pra aprender a usar o Google Translator. O cara, ele não abre, ele não chega a abrir o 150, mas do resto, ele mostra não apenas propagandas da época, cartuchinhos, mas ele dá uma geral por fora do micro. Não, tem foto dele aberto sim, tem umas plaquetinhas à mostra aí. Ah, sim, tem foto dele aberta sim, desculpe. Ele abre e mostra a placa-mãe. É que tá lá no final. Ele abriu até o cartucho. Sim. Porque na verdade o que ele fez, eu acho que ele chegou a fazer um reparo. Se a gente tivesse visto isso em 2012, apareceria na sessão Raspberry. Mas... Com certeza. Aí, pra pegar o espírito desse episódio, né, ele rodou um troço chamado Bravo Vision. Programa que sabe, sei lá, o que faz. Mas tem Vision. Vision é uma coisa importante. O pessoal da Ásia gosta do Vision, gosta do termo, né? Muito bom. Então tá aí, a Goldstar fazendo clones bacaninhas desses micros. Sim. Japoneses. Goldstar só fez coisa bacaninha. Como, por exemplo, eles fizeram 2 modelos do 3DO. Kill it! Exatamente. Tudo bem que dessa aí eles não fabricaram exatamente, eles só montaram. As peças são todas da Sanyo. A praga de MSX bateu nesse 3DO também. Sim. Isso aí todos, né? E forçou a empresa a mudar de nome porque ela ficou queimada no mercado. Eles não estão falando que Chemicals pra fundar LG. Exatamente. Esse modelo de 3DO, ele não foi fabricado, mas ele era facilmente achável no Ocidente, inclusive no Brasil. Eu tive um que não funcionava direito. Fazer o que, né? Mas... HDMI zero. E você ficava jogando Mario Hotel, né? Mario Hotel não é pra 3DO, é pra CDI. Pra filhos. É tudo porcaria. Mamilos são muito polêmicos. Não, cara, o CDI é pior, cara. Ele foi jogar Doom 3DO. Não, o CDI é pior porque o CDI, o tipo caso a natureza marca. Exatamente. Né? O CDI é o caso de a natureza marca. Bom, pelo menos. Aliás, CDI nem isso. Aliás, falando em CDI, eu vou de novo invocar o espírito de Jimmy Maher, de Soundgarden. Ele passa uns 2 ou 3 posts no terceiro trimestre do ano passado, falando justamente sobre como se formou o padrão CD-ROM e que uma das coisas que levou o padrão CD-ROM a história foi justamente, né, a natureza estar fazendo o trabalho dela de marcar o CDI. É sério? Sério. Se eu não estou errado, é um artigo que ele fala sobre, nesse momento, por favor, pessoal de Amiga, pode pegar o lencinho? Pegou o lencinho, João? Né, sobre até hoje estarem esperando um CD-ROM original da Commodore pra mim. Olha aí. Só tô ouvindo choro. Agora você pode suar o nariz. Isso. Agora vamos falar de uma coreana que não existe mais. Não existe mais. Ela foi... Quando mataram os tigres, ela tava na linha de fogo. A Terro, que foi um dos grandes Shaebols da Coreia. Que é o Sharibolt? Mais rápido que eu. Bom, Shaebol, assim, grosso modo, é um conglomerado de empresas relacionado aos Zaibatsu japoneses. Tio, o que é o Zaibatsu? Né, no momento, né, na economia. Tu computaria na economia.
Vamos lá, qual é a diferença? O Zaibatsu é um termo japonês para conglomerados industriais e comerciais, muito mais usado, né, até antes da Segunda Guerra, mas hoje em dia ainda tem alguns resquícios, que era o seguinte: os Zaibatsu eram grandes conglomerados, normalmente liderados por uma holding que controlava um banco, e esse banco era quem financiava as outras empresas do Zaibatsu. Basicamente, havia tem que ter obrigatoriamente um banco na história. Tinha. O banco era central, porque o banco era que financiava. Né? O banco era o dono, né? No final das contas. Porque o engraçado é que isso nos Estados Unidos é proibido. Um banco ser holding de um grupo de empresas, né? Exatamente. Mas eles compram e vendem depois, não tem problema. Não, eles compram e vendem, mas aí não é uma coisa, tipo, o banco só fazer negócio com empresas dentro do Zaibatsu, que era o que acontecia. É a Mitsubishi que tem um banco específico, que é a Mitsubishi. A Mitsubishi tem um banco. Aliás, é o banco Mitsubishi. É o banco Mitsubishi. Os 4 grandes Zaibatsu eram Mitsubishi, Mitsumi, Sumitomo e Yasuda. Hoje em dia, no Japão, se usa o termo Keiretsu, que é uma coisa diferente. O Keiretsu, ele não tem uma coisa tão rígida como o Zaibatsu. Os elos entre as empresas são mais informais, mas é aquela história, uma empresa é sócia da outra, que é sócia de uma, etc, etc. Aí eles têm são empresas independentes, mas que mantêm essa relação informal e essa relação de shareholding entre elas. Hoje em dia, o que seria o grupo Coca-Cola, mundo ocidental? Não, por exemplo, a Mitsubishi. A Mitsubishi e Sumitomo. Mas Mitsubishi também seja mais fácil porque, vai lembrar, a Mitsubishi, o Keiretsu, o bicho hoje, tipo, né, que acontece? Você continua tendo banco, né, que é o banco Toca Mitsubishi, o FJ, e a partir daí tem relações de shareholding entre as outras empresas do grupo do Keiretsu Mitsubishi. No caso, Tokyo Marine, que é seguros, Kirin, fabricante de cerveja, a Mitsubishi Motors, a Mitsubishi que faz eletrônicos. Kirin, essa que tá entrando no Brasil? Isso, essa mesmo? Kirin. Não, então não, já tá há muito tempo aqui. Já tá há muito tempo. 3 anos. A Nikon. Já tá há 3 anos. A Nikon a Nikon também faz parte do Keiretsu. Não é um Zaibatsu estrito no assim, pô, são grupos grandes e fechados. Não, assim, relação é mais aberta. A Sony tem relações muito fortes com o Keiretsu Mitsui. Por exemplo, Sony Fuji, Sony Toshiba, Sony... Então hoje em dia muitos Zaibatsu estão virando... O que aconteceu? Os Zaibatsu, eles foram dissolvidos quando os americanos ocuparam o Japão, os Zaibatsu foram dissolvidos. Só que o que aconteceu? Como a realidade, ela sempre passa nas portas, na nossa cara, quando houve a reindustrialização do Japão, apareceram os Keiretsus, que não são tão rígidos, são mais, né, informais nesse. O Chaebol, voltando agora à Coreia, ele parece muito mais com o Zaibatsu clássico. Tanto é que o ideograma chinês é o mesmo ideograma de Zaibatsu. Mas voltando, por exemplo, o que aconteceu? Né? A Coreia agora começou a fazer dos Chaebols. Os Chaebols, todos eles tinham um banco, já não podem ter mais. Eles têm limitações com relação a poder comprar outras empresas e etc e tal, por exemplo. Ou seja, começou a rolar umas limitações antitrust. Isso. Porque a própria Daewoo, ela tinha uma gama de atividades que, assim, ela não era somente uma empresa eletrônica, né? Ela fazia carro. Ela fazia panela. Olha, a gente tava falando antes da Mitsubishi, só lembrar, uma das coisas que a Mitsubishi ela fazia até turbina de avião, tá? Não, mas você lembrar uma coisa, a Mitsubishi, a gente citou, a Mitsubishi fazia turbina de avião. E faz integrado também. Tá ali. Não só turbina, avião. Avião inteiro, Ricardo. A Força Aérea, sim, a Força Aérea de Autodefesa japonesa usava um avião, além do Zero, que foi usado na Segunda Guerra, teve um avião jato, que era o F-1, usado, foi muito tempo usado na Força de Autodefesa do Japão. Hoje em dia, o Zero tá aposentado, mas o F-1 foi aposentado, mas já tem outros. Ela não trabalha. O F-1 é aquele que atirava no Godzilla? Era, né? Acho que era. Década de 50, é? Não, o F-1 é mais recente. É 70 por aí, mais recente. 70, então. Acho que não, pode ser o filme mais recente do Godzilla. Godzilla tem 30 filmes. Aliás, só uma observação. Se a gente falar alguma grande besteira sobre Zaibatsu, Keiretsu e Chaebol, por favor, sintam-se à vontade para corrigir. Alguém certamente deve entender um pouquinho mais do que a gente, mas enfim. Mandando a Yakuza atrás da gente, tava tudo beleza, vamos voltar ao que interessa. Voltando, a Daewoo, ela produzia de panela a automóvel, ela era a segunda maior Chaebol da Coreia, o primeiro era a Hyundai. Aí um belo dia em 98 ela quebrou. Aí um belo dia. Como é que a Coreia, sendo um país pequeno, conseguia aguentar 4 empresas grandes desse tamanho, né? Samsung. Sabe por quê? Ele só existe em Vani. Aí um belo dia em 97, o governo da Tailândia foi obrigado a desvalorizar a moeda. Aquele lance do Armínio Fraga, né? E aí o dominó caiu inteiro,
a crise da asiática de 97 foi, muitos setores, foi muito devastadora. Sim. E no caso, a Daewoo, que já estava com dívidas muito grandes, ela foi desmantelada pelo governo, porque não tinha condição de se manter. A Hyundai, que era a maior, ela teve que se desfazer da maioria das coisas. A Hyundai, por exemplo, a mais conhecida hoje... A Hyundai também fazia computador. Também, sim. Hoje a mais conhecida do que se chama de Hyundai não faz parte do grupo Hyundai, que é a Hyundai Kia, que faz automóveis, mas, sim, a Hyundai fazia automóvel, a Hyundai tinha loja de departamento, a Hyundai, ela fazia navios de carga, tinha serviço de carga de containers, produzia elevadores e outras coisas gigantescas. Monitor de computador, monitor de CRT, por aí vai fora. Eu acho que assim, antes de 97, a Samsung e a LG eram terceiro e quarto lugares dentro dos chaebols coreanos. Né, assim. E tinha um pouco a representatividade dentro da Coreia. Eu lembro que acho que uma das divisões de automóveis a Samsung comprou. Acho que foi a própria Daewoo, é isso? Não. Não, foi a GM comprou. Foi a GM Daewoo. A GM comprou a Daewoo. Então, hoje, ela deve ser aí, sei lá, 10% PIB coreano ou mais, a partir de 97. Que ela passou a crescer de uma maneira... assim, em velocidade dobra. Quase exponencial, né? Assim, o concorrente morreu, opa. É hora, né? Mas esse não é um podcast sobre... Vamos voltar para o que nos interessa? Vamos voltar para os computadores, que é mais divertido. Vamos falar da Daewoo Electronics. A Daewoo Electronics, ela produziu diversos modelos de MS1 e MS2. Não vamos citar todos, vamos citar só alguns. Vamos citar primeiro os mais ortodoxos. Teclado, lote de cartucho, joystick, aquelas coisas todas. Provavelmente vocês... Estrito senso. Cara, e a Daewoo, ela tem uma coisa, assim, os MSX produzidos por ela, talvez seja o fabricante que mais teve em países. A gente pode listar aí modelos da Daewoo que foram lançados pela Talent na Argentina, pela Bauerf, países árabes. Na Tailândia teve a Wand. A Wand na Tailândia. É, a Wand na Tailândia. Essa Bauerf nos países árabes. Tem a CETEC, que foi na Alemanha. Tem a Ieno, que foi, acho que se não me engano, na França. Ieno e Olímpia. Tem a Dynadata na Espanha. Eu tenho um MSX Daewoo da Dynadata. Fener na Itália. A Fener também na Itália. Vendeu o MSX feito pela Daewoo na Itália, nome dela. Fez rebrand. Cara, a Network UK no Reino Unido e a AVT em Benelux. É aquela coisa, né? Eles fabricavam pra OEM mesmo, né? Que nome você quer que te ponha aqui? Mas assim, era abertamente isso, assim. Mas é impressionante como eles alcançaram. A gente, ao fazer pesquisa, descobriu que, uma vez olhando a wiki do MSX.org, teve MSX na Tailândia. Aí eu fui descobrir que era onde? A empresa. Aí eu vi, era o terceirizado, coisa da Daewoo. Olha que novidade. Nada de novo no reino debaixo do sol. Principalmente o DPC-200, que é o primeiro modelo deles, que inclusive esse meu Dynadata é baseado nele. Pesado pra caramba também? Não é muito pesado não. Detalhe que o da Talent foi vendido também no Chile e no Uruguai. Embora o MSX teve uma presença muito pequena no Chile, foi vendido lá também. Não, porque assim, o Talent, eu uma vez tentei levantar o bicho, era um tijolo com teclado. Não, o meu não é não. O meu não é tão pesado assim não. Botava um calço pro vento não derrubar o computador. O engraçado é que ele se parece um pouco da Goldstar. Ele parece uma amálgama, pra falar a verdade, entre o Samsung e o Goldstar. Acho que esses caras não tinham muita imaginação na hora de fazer a caixinha, né? Lá vão ter trabalho pra quê? Gente, pra quem inventar... Ele é mais pro Samsung e o teclado meio... lembra um pouco do Goldstar. Se bem que ele tá mais pro Samsung. Mas enfim, a gente vai citar 4. A gente já citou que é o DPC-200, que é um MSX1 com novo discreto. O CPC-200? O CPC-200, que é um... Meu Deus do céu, tem tanta aba aqui que eu já me perdi. O problema é a vida moderna. Ele é um MSX1, só que ele não tem o MSX Engine. Ele tem um chip customizado, feito para usar em MSX2, mas não é modelo 1 MSX1. Que o chip é o DW54 MX1. Obrigado. Contém dentro da PPI, seleção de slot, uma Maper e toda a lógica de cola ali para manter as coisas funcionando. O chip Z80 é um Goldstar, a memória no slot 0 expandido, ou seja, 0-2. Ou seja, tem que estar aquele por -1 maluco para você poder dar um contorno nos programas que travam. Que é uma característica de... Não, segundo o wiki da MSX.org, parece que o pouco -1 não funciona. Ouch. Seria interessante você que tem um desse, né? Ter mais funcionamento desses troços bugados. Mas o meu é o DPC-200, não é o CPC-200. Não, tá certo. O seu DPC. O DPC não tem o... Mas enfim, se alguém tiver um Daewoo MSX2, pode confirmar pra gente. Ou mesmo um CPC-200, que apesar de ser um MSX1, tinha também esse MSX Engine da Daewoo, DW64 MX1, pra ver se realmente não funciona o famoso POC-1, aquele POC-1 que... Na
verdade, sim. E salvou pouco, muitos MSX de terem já transformado os MS2 terem que ter kit de regressão. Não, esse negócio do pouco menos um aqui é um troço, é um truque pra você facilitar a vida pro programa bugado. É um empurrão que você tá dando no carinha que tá tentando subir a escada. Detalhe, o CPC 300, ele já parte a mesma tecnologia do CPC 200, mesmo chip, tudo, ou seja, a memória continua no slot 0-2 e aí ele já é MSX2, e eu vou dizer pra vocês que esse é o que eu queria ter, única e exclusivamente por conta na tampa dele ter o logo do MSX gravado na entrada de ar. Sem problema, arruma um estilete pra nós que a gente faz um MSX que você quiser. Vai dormir, vai. Então vamos nesse momento. Retrocomputaria faz um apelo. Você que tem um erro CPC 300, tá aí parado, encostado, sem saber o que fazer, doe para o nosso podcaster Ricardo. Faça um MSX feliz. Você vai estar dando um lar amoroso e carinhoso para um MSX que está abandonado na sua casa. Detalhe, o Talent DPC 300 também tinha isso. Eles teve o Perfect MSX2, que há algum tempo atrás apareceu no eBay, e na Itália eu entrei em duelo. Quando o preço passou dos 500 euros, eu falei, alguém tá muito louco pra pegar esse mico e não será eu. Desisto, fui. Teve da Talent, que é vendido na Argentina, Chile, Uruguai. Teve da AVT, ou seja, vendido no Benelux. E teve a versão da Wand, que era vendido na Tailândia. Tá? Então nosso apelo está estendido aos ouvintes dos países árabes, ouvintes da Argentina, do Chile, do Uruguai, do Benelux e da Tailândia. O que ele tem? Atenção, gente, por favor, Benelux não é uma loja de lustres, é Bélgica, Holanda e Luxemburgo, tá? Por favor. Morou! Pronto, só pra lembrar, o que ele tem diferente dos outros? Ele tem o suporte no Basic ao Hangul, alfabeto coreano. Ele tem um conector para Light Pen direto, botão de reset. E no firmware, ele tem um help integrado, isso com MSX Tutor. E o principal, lembrar que esses MSX2 coreanos, eles fizeram aquilo que quem deve ter, passou do MSX2 2 Plus, até hoje não entendeu o motivo. Ele tem a tal da Screen 9. Sim, é um modo texto baseado na Screen 6 para apresentar. Não é um modo, é um kanji, tipo a kanji do MSX japonês, mas ela não é um modo de vídeo que o VDP tem hoje de diferente. Não, é só um modo da BIOS. E com isso ela bota Screen 6, mas colocando os caracteres do alfabeto coreano. E aí o pessoal que, quando foi fazer o 2 Plus, teve que fazer um workaround, pular para a Screen 10. Por causa deles. E agora pra gente, assim, vamos citar um outro desse MSX mais ortodoxo, que é o CPC 400, que não foi vendido em outros países fora da Coreia, mas parece... Esse aqui faz qualquer colecionador de MSX chorar. Cara, se você tiver um desses, manda pra mim que eu abro o monto 300. Eu fico feliz com 400 ou 400S. Tem uma vibe meio Expert Plus, meio aquele Sony MSX que parecia um videocassete. Tanto é que tem um modelo com superimposing. Sem entrada e saída de vídeo. Áudio mono e estéreo. Uma tecla inútil pra você transformar seu RGB em monocromático. E o principal, porta de cassete. Porta-cassete. Se você precisar e tiver um desses com defeito, não tem problema. Tem um site na Wiki, né, do MSX, um site russo, explicando como substituir esse chipão usando um altera no lugar. Sim, tá todo em russo. Te vira. Resolvemos um problema de cada vez. A gente postou o link em coreano e mandou o pessoal se virar no translator. Isso é bichinha. Quando a gente tiver documentação em microclássico em Klingon, aí sim a gente não tinha mais ficar preocupado. E agora vamos aos... Agora me explica. A viagem. Que isso? Vamos aos não ortodoxos. E que eu gosto. Vamos começar pelo CPC 330K. Esse CPC 330K é um computador educacional voltado para crianças pequenas, conhecidas como Cubo, e vinha com um teclado separado e tinha também... Separado em todos os sentidos, né? Até as teclas eram, viu? O computador em si parecia um... Não sei se vocês já viram aqueles stands de monitor que o pessoal coloca pena embaixo pra gaveta pra você colocar coisa. Parece um daqueles. Coloridinho. Parece mesmo, é verdade. Você abre ali, né? E tem um monitor. Não, o teclado não é separado, não. O teclado exclusivamente para símbolos. César, o teclado não é separado. O teclado é o MSX. O teclado é o MSX. Opa! Que beleza!
Teclado é o MSX. Só melhora. Essa troça que fosse um gabinete é apenas uma caixa pra você guardar, sabe-se lá o quê. Não, mas também tem conectores porque eu acho que se liga ao monitor. Tem foto da traseira, mas o monitor é outra coisa maluca. Cara, é bizarro assim. Do resto, era o MSX2 da Derro. Que alguém que tava muito louco fez, pensou, e o outro cara mais louco ainda achou muito legal. Máquina educacional, né? E tinha um slot, e é óbvio, né? Plus Expansion. O de trás, na verdade, o dizendo aqui no MSX Wiki, ele pode ser adaptado para você poder ligar cartuchos de MSX, seja um adaptador de Buzz Expansion. Cara, é muito estranho. É muito estranho. Eu já tinha visto esse teclado, mas não tinha ligado o micro ao equipamento. Caraca. E tem, pra quem estiver interessado, acabei de achar, sabe-se lá como, maluco. Cara, já começa pela musiquinha. Gente, sobre o software que vinha no Derro Kobo. Assim, o João deve ter morrido, coitado. Não, o João voltou. João voltou. Então, já que o João tá aqui, João, já que você voltou, por favor, sobre você tem 30 segundos pra fazer um comentário sobre o Derro CPC 330K, o Kobo. Clica no link, olha, o link você nunca deverá clicar. Clica e olha. Só um detalhe, esse monitor é 14 polegadas, né? Vocês estão entendendo o tamanho dessa tranqueira toda junto aí? Essa trapizonga, né? Nossa, eu acho que eu já tinha visto esse cara, mas caramba, que monitor. Olha o teclado. Tá reclamando do monitor? Olha o teclado. Teclado não, é MSX. Isso aqui é um MSX, apesar de não parecer, né? Acho que é o único MSX alienígena que nós temos. Pela entrada de cartucho, eu acho que o micro tudo tá aqui dentro. Sim. É isso mesmo, eu tô vendo a saída traseira. Caraca, tem como botar outro teclado? Porque aqui, caramba, ninguém merece. Ele tem um Buzz Expansion, pra variar. Ele tem um módulo aqui que é tipo uma gavetinha pra guardar o que? Cartucho? Guardar bugiganga. As crianças precisam de lugares pra guardar as suas coisinhas. Eu acho que ele guarda esse teclado aqui. Não, tem que ser maior. Uma trapizonga que vai em cima, amarela, que é pra jogar um jogo idiota. É pra criança, cara. O foco dele é educacional, pra criança pequena. Então, isso você até entende, os trapizongos que vem. Mas, cara, o teclado e esse monitor embutido, isso realmente no sapinho preto. Esse trequinho do lado é a fonte dele? Esse treco branco? A coisa mais bonitinha e normal é a fonte. É a caixinha. Vem cá, já que a gente tá inaugurando... A base do monitor é que é gavetinha. Vem cá, já que a gente inaugurou as bizarrices, vamos botar os três pés na jaca? Vamos. Sabe qual é a pior parte desse micro? É que ele deve ser raro e caro. É MSX2 pra rodar Space Mumble isso aí. Jogar é outra história. Exatamente, isso deve ser caro. Eu quero ver o Space Mumble no teclado do Kobo. Esse teclado. Se alguém com o Kobo, por favor, no próximo encontro de MSX, e faça esse desafio. Jogar Space Mumble com... Ouviu, Ravazzi? Olha, é capaz do Ravazzi. A tecla direcional dele não é tão ruim, não. O problema é achar onde é que fica o espaço. E o M. Tem a menor ideia onde é que fica o espaço desse computador. O M muito menos. Se é que tem M, então tá tudo em coreano. Vamos lá. Enfim. É um desafio. Jogar no teclado dos jogos é um desafio. Agora, você acha que o Kobo é a única coisa bizarra que vamos falar nesse episódio? Não. A Derro, ela lançou uma linha de videogames. Sim. Ela criou uma subsidiária só pra pagar mico sozinha. Não, era uma linha de produto. O que acontecia? A Zemix, se você olhasse o número de modelos, era parte da linha Personal Computer da Derro. Eu tô vendo a caixa aqui, a caixa tinha o logo da Derro também. Errou. Não é pagar mico, não. Não, a diferença é a seguinte, o Zemix era uma linha de videogames MSX, explicitamente. Fizeram explícito. E foi uma linha grande. Nós vamos dar 4 máquinas aqui, mas foi uma linha que teve mais mico. Vamos começar pelo 50A, que foi a inspiração pra Sega fazer o Mega Drive 3, né? O CPC 50A, que foi o primeiro Zemix, era um MSX1, só com slot, cartucho, 8K de RAM, 16K de VRAM, 9918, né? Embora o chipset fosse o DW64, porque, enfim, já tava lá mesmo, né? Mandamos fabricar um monte, né? Tinham caixas e mais caixas desse troço. Entrada via áudio e vídeo. E não tinha porte a teclado. Ou seja, era realmente videogame. Uma curiosidade... não dá pra jogar os jogos de Spectrum. Não dá pra jogar os jogos de Spectrum e não dá pra carregar jogo em cassete. E nem em disco. Ai, caramba! Se não tem porta de cassete, não é MSX. Detalhe a treta que eles fizeram. Tá bom. Então conta essa pro Turbo R e pro WSX. Olha, seguindo essa lógica, Turbo R e WSX na sua MSX, é aquele Philips lá, MSX compatível lá, motreteiro, é um MSX que tem porta de cassete e não tem porta de cartucho. E aí? Pois é. Voltando ao CPC 50A, ele tinha versões em rosa e branco, e verde e branco. Ele não tinha o Home Basic, e quando você ligava, ele ia pra tela preta, que nem o SG-1000. Não, tela preta não. Você tela preta, tá certo. É uma tela preta. Aí se você botasse
Colo 15,4,7, pum, screen 1, tá resolvido o problema. Eles botaram. Mas como é que você ia botar Color 15,7,1 se não tinha teclado? Se vira, malandro. O problema é seu. Use a sua imaginação. Poder da mente. Então eles mantiveram a ROM padrão do MSX. E esses 8K de RAM é o mínimo do padrão para poder rodar a maioria dos jogos de cartucho. Sim, é o mínimo necessário. Sim. Esse layout aqui foi copiado pela SEGA, né? Pra fazer o Mega Drive 3. Mas vamos falar de algo mais aerodinâmico? Não contentes em fazer isso, resolveram fazer algo. Cara, assim, em várias cores. 51, né? Os MXV, praticamente os MXV é praticamente o CPC 50, só que com uma carcaça aerodinâmica que parece um avião. E é bonito. Os MXV, ele é realmente muito bonito. Ele foi feito em 88, ele já tinha 64K. Ele vem em 3 versões: preto, azul e amarelo. A versão vermelho e preto. E a versão branco e cinza. Era de acordo com o modelo. E o V, lá, os MXV, V de Vitória. Victory. Victory. E a única vez que eu vi um desse aparecer pra venda, eu vou dizer pra vocês que o preço foi lá nas Cocuys. Também olhei assim, pô, eu queria ter, legal, podia ter um desse. Olhei, esquece. Mesma coisa, não tem né? Mesma coisa que o outro. E se vocês baterem o olho nos MX, não, vocês sabem exatamente onde vem a inspiração. Exatamente. Olha o Phantom System. Oh, yeah. O CPC 61, que é o Super terceiro, vamos falar que é o Super V, já é um MSX1, não é mais um MSX1. Perdeu o aerodinâmico, que ficou parecendo um Phantom System. Exatamente. Tinha uma entrada de slot cartucho e aparentemente era possível colocar um teclado, né? Podia colocar um drive de disquete nele, desde que você gastasse o slot de carro com ele, mas tudo bem. Olha, o teclado Expert. Então esse aí, ao contrário dos outros, se você ligasse ele sem o cartucho, ele ia pro Basic mesmo. Olha, e vinha com jogos originais coreanos do Super Mario. Vinha. Mas vamos falar disso um pouquinho mais à frente. Tá bom. Até porque tem uma historinha sobre isso. A gente vai ter que... Em Adventure versão coreana, você rodava também outros jogos, o Raro Robocop e entre outros. Né? E dos 4 MX que vamos falar, tem um que é definitivamente o meu predileto em termos de design, que é o CPG 120. Também os MX Turbo. Também conhecido como nave-mãe com um banco de phasers. Enterprise. Cara, é do Enterprise com uma nave de phasers. Na verdade, ele tá mais pra uma outra nave. Eu não vou falar. Isso não é podcast sobre Star Trek. Se você quiser ouvir sobre Star Trek, tem o holodeck. Não, mas é uma classe Constitution que tem o propulsor pra cima? Não, esse aqui. Ele me lembra mais a classe Nebula. Cara, ele é parcialmente compatível com o 2+, ele vem com 58, o VDP do 2+, vem com a princípio 64K de RAM, VRAM, tudo uma coisinha lá. Talvez tenha FM. A diferença é que não tinha a Basic BIOS mais nova. Significava que os modos específicos de MSX2 Plus não eram acessíveis pelo BASIC. E, portanto, os softwares, a mesa de software porta as características do MSX2 Plus, talvez alguns não reconheçam o Turbo como um MSX2 Plus. Aí é aquela coisa de sempre. Podia botar um teclado, você podia colocar um drive, tinha uma tecla turbo, então podia fazer um overclock 3,57 para 5,37 MHz. Vem cá, os caras pegaram a placa do WSX e colocaram aqui dentro, é isso? Ele tinha um botão de turbo, né? Não, feito essa brincadeira. Foi uma coisa do tipo, copiaram a ideia. Tinha botão de pausa, tinha um display, eu acho que pelo menos na parte de cima ali, um equalizador pra música, e vinha um cartucho de 30 jogos em um. E um controle que era um meio termo entre um controle arcade e um controle pad. E vou dizer pra vocês, quando aparece um desses à venda, algum leilão, sai de baixo. Lugar, cara, sai de baixo. Alguns vão vender a mãe pra comprar. Não, então já coloca lá no leilão lance inicial, sua mãe. Eu vou dizer pra vocês que eu nunca vi um desses à venda. Aliás, pra ser exato, eu me lembro de ter visto a venda claramente nos segundos MX, só o V. Agora esse MX, e olha que eu já andei olhando leilões coreanos, tá? Você sabe o que esse cara me faz lembrar? Assim, não pela forma, mas pelo desenho em geral, o Jaguar. O Jaguar tem aquele jeitinho dele que parece que tem não, porque parece uma nave espacial, né? Ou seja, em algum universo paralelo, esses caras travam batalhas entre si. Tem um clone do PC Engine. Tem um clone do PC Engine que eu acho até que, se duvidar, foi a Dairu que fez também, que parece esse cara. Nossa. Se duvidar, foi a Dairu que fez também. Bom, a Dairu é Shuttle. Ela vendeu o TurboGrafx. Olha aí, então eu tô certo. É o Shuttle. Ah, não, ela vendeu o PC Engine. Deixa eu ver se o Shuttle é dela. O Shuttle for dela. Não, o Shuttle não é nave espacial. O Shuttle é aquele planador do Viagem ao Fundo do Mar. Pode ser, né? Tem um design futurista assim. E se você escrever Shuttle e
dá erro no coisa, vem uma bicicleta. Não. Tudo a ver. Tem um link no nosso show notes, o pessoal vai se virem pra achar também, né? Mais um blog coreano, que, cara, é outro que parece realmente uma nave espacial. Nossa. Tá aqui, ó. Que esse eu não sei se... Shuttle acho que é da própria NEC. Eu acho que eles só se inspiraram. Não, o Shuttle da EU, com o nome de Shuttle. É, eles devem ter feito uns... E com um troço que parece meio mangá, meio desmangá. Enfim, é isso aí. Pra fechar a tampa da ZMix, temos o Superboy, que é basicamente o conceito do Paxson, né? É uma TV que com um MSX embutido. 32K de RAM que ele tem. Não tô conseguindo pegar o modelo da TV, provavelmente é 14 polegadas. Tem cara de ser 14 polegadas. A primeira foto, pelo tamanho do cartucho, em comparação com o tamanho da tela, ser de 14 polegadas. Isso. Detalhe, não tem entrada pra teclado, tá? Só pra vocês estarem cientes. Não quero ver o preço disso em Leilões. O problema não é o preço, você comprar, o problema é você trazer isso depois. É o frete. Tirar isso da Coreia. Ah, cara, manda via marítima e pede todos os seguros que puderem e acende umas velas. É exatamente isso que eu falar, né? Aliás, a DU, ela não fez só a série ZMix, né? Ela precisava de alguém pra... Não, ela fez o Shuttle que a gente comentou, que era PC Engine. Que era o PC Engine, ela vendeu, pelo menos. Não, tô falando, ela também tinha um braço de software, né? A Zemina. Fazia clássicos como o Super Mario. Sobre a Zemina, uma pequena observação. A Coreia não tinha lei de software até 87. Ou seja, era um bunda lelê igualzinho que tava no Brasil na época. Ninguém era de ninguém. Não, assim, se vocês observarem, tem um padrão aí. Tipo, segunda metade dos anos 80 que os países começam a ter lei de software protegendo o software com propriedade intelectual. Isso. Antes disso, não havia leis de proteção à propriedade intelectual software na maioria do país. Começou a partir da metade dos anos 80 pra cá. E um desses países era a Coreia, e a ZMix, ela, por isso, ela conseguia produzir versões locais de Super Mario, o que mais? Deve ser lançado. Posso citar King Kong. Posso citar os jogos que eles fizeram? Não, Super Mario eles fizeram. São pirateados, são jogos que eles fizeram, mas baseado em jogos famosos. Eles fizeram, além de Super Mario 1, 2 e 3, né? Eles fizeram um Double Dragon. Para MSX1. A maioria das coisas que eles fizeram é para MSX1. Fizeram um Double Dragon. Eles fizeram um Altered Beast. Não, por favor, Altered Beast não. O Altered Beast se já é ruim. A versão deles é pior ainda. Bom, é melhor do que o port do Spectrum. Não, não, João, o port do Spectrum é melhor. Pelo menos os gráficos os gráficos não foram feitos mais que assim 3 anos. Você consegue usar um pouco da sua imaginação para imaginar o que tá ali. Lá não, lá você vê borrões. Como se estivesse jogando embaixo do temporal. Bom, tem o Vigilante, esse sim, você tem que concordar comigo que é melhor. Que não tem? Vigilante no MSX não tem, mas o do Spectrum esse sim foi feito por pessoas com mal de Parkinson e crianças de 4 anos retardadas dos sprites. Bom, eles fizeram um Robocop específico da MSX1, né? Lembrar que... Não, o Robocop é de MSX2. 2 e Master System. E alguém já botou a mão nesse Robocop de MSX2? Eu só vi fotos da caixa. Tem a ROM por aí, mas parece que não conseguiram fazer a ROM rodar. Ele usa um mapeamento esquisito. Tem um clone de Knightmare, um nome esquisito. João, vamos falar também dos que a gente citou no episódio da Konami, que era a versão do jogo King Kong em inglês, sabe-se lá como eles conseguiram o código-fonte, Castlevania em fita cassete. Ai, isso me lembre. Isso dá medo. E, no mínimo, o tiozinho que eles tinham infiltrado lá no pé da Konami pra derrubar essas coisas. Não, quando eu vou falar de pirataria, que eu queria falar de 2 jogos que eles fizeram antes de começar a pirataria da Konami. Eu queria falar que eles fizeram um Bobo Bobo de MSX1 e um Chevy de MSX1. Fizeram o Terra Crash também, não? Não. Só faltava, né? Os usuários de MSX, né, se ferraram, ficaram sem Terra Crash de qualquer tipo. A empresa lá, a Rombuzano, não lançou e o pessoal ficou na mão até hoje. Sobre pirataria da Konami, eles lançaram cartuchos com SCC. Como é que eles arrumavam o SCC da Konami? Boa pergunta, não sei como eles fizeram o SCC, mas eles tinham SCC. Eles tinham um tio lá em Kobe que arrumava SCC pra eles. Trocavam com cigarro. Não sei se eles contrabandeavam, não sei se eles clonaram, que eu acho que foi a coisa mais plausível, só sei que eles clonaram o SCC. O Konami fazia na Coreia e eles pegavam o lote pra divórcio. E a terceira coisa é que, e essa aí vai gerar polêmica, eu quero muita polêmica nos comentários, eles fizeram uma Mega RAM! Fatality.
Ai. Eles fizeram a Mega LAN. Gente, ninguém copiou ninguém nessa história aí. Aliás, copiaram sim. Copiaram o mapeamento dos cartuchos originais. De acordo com os advogados da Konami, a Konami foi copiada nessa história aí. Eu não vou dizer que foi só a Konami. E o MSX tem o quê? Tem 3 mapeamentos conhecidos. Tirando as bizarrices de um ou outro coisa, são 3 mapeamentos de cartucho. É padrão Konami, padrão ASCII e padrão Koei, correto? Beleza. Koei, aquele é Super Mapers de passam de 512, é 1 mega, até 2 mega. Konami, que geralmente usa SCC e ASCII para todos os outros. Então, não tem muito o que inventar. É só verdade. Isso aí. Então, o coreano lá da Zemina teve a mesma ideia do tio Ademir. Vamos fazer uma expansão que usa esses mapeamentos. Simples assim. É engraçado. Como não tinha internet, como não tinha globalização, em 1986, foi uma evolução convergente aí. Não teve quem copiou de quem. No dia se copiaram do cartucho Mega RAM. O curioso que, historicamente, isso acontece várias vezes na sociedade mundial, né? A gente tem a mesma ideia do mesmo produto ao mesmo tempo, ou próximos. É aquilo que você falou, Ricardo, uma frase outro dia, né? O ser humano é danado em ter ideia pros outros fazerem. Mas, por exemplo, foi mais ou menos essa ideia do Cachano fazer, e da Mega RAM, e do produto agora dos coreanos, a Mega LAN. A Mega LAN. A Mega LAN. Correram pouco tempo de diferença. É curioso como isso acontece, né? E sem se haver comunicação entre eles. Sem eles terem se falado. Porque era em cima do mesmo produto, os cartuchos Mega ROM. Era um mercado que a pirataria corria solta. Então, assim, esse jogo aqui, ele tem algum truque que ele tem mais do que deveria ter. Como é que a gente faz? Como é que a gente resolve? Abre e vê o que tem aí. Vamos tentar clonar. E lá eles realmente foram desde 128 até 1 Mega RAM. Foram números também similares. Porque era o número dos cartuchos, quantidade dos cartuchos de MSX. Simples assim. Então, na realidade, não tem polêmica nenhuma. Foi só uma mesma ideia dos pontos distintos do mundo. Tem polêmica sim, eu tô vendo aqui. O Dragon Story. Peraí. Em inglês que isso. Dragon Story. É um clone do Knightmare. É um clone, não. Esse que eu queria. É um troço parecido. É esse que eu queria lembrar o nome. Obrigado. Era esse que eu queria. Dragon Story. Mas ele tem coisa diferente. Ele tem dragões passando laterais aqui, coisa que não tem no Knightmare. Ainda bem, né? Enfim. Então, eles fizeram vários jogos. Teve alguns jogos também, parece que ainda não foram dompados até hoje, que foram perdidos aí no tempo e espaço. Ao contrário da Europa e ao contrário do próprio do Japão, parece que o pessoal lá da Coreia é meio relaxado pra guardar as coisas de MSX. Ou eles sumiram com tudo pra não serem processados. You are fired. Mas enfim, vamos fechar rapidinho. Vamos seguir Pode ser, adiante. mas eu acredito mais no de descaso mesmo. Vamos fechar a Coreia falando uma coisa importante. A gente falou que a Coreia era um mercado fechado. Eles também tinham uma reserva de mercado lá. Tá explicado porque é tanta pirataria, né? Sim, também. A Espanha não tinha reserva de mercado e a pirataria corria solta lá. Pois é. Os caras trocavam fita cassete original com os ingleses com fita BASF. Chama a polícia e manda meter ele na cadeia. Hoje eles esquecem isso. Não, mas a pirataria corria solta porque não havia nem lei pra dizer que era pirataria. Cara, só os brasileiros que não respeitavam e copiavam padrão. Giovanni, lembre-se da frase padrão na situação essa. Não vem ao caso. Mas o... Segue o jogo, Mas até terminando aqui, eles também fizeram diversos clones de Apple II. Bom, quem não fez clone de Apple II? Só os pinguins que estavam preocupados eu não fiz. Nem correr pela Antártica. Por aí. Eu não fiz clone de Apple II. E bom, eu também não, mas é um colecionário de eletrônico. Infelizmente, eu não achei um vídeo, que era uma reportagem da TV australiana, que mostrava, inclusive, a instalação de uma fábrica da Samsung. Na época, que eu não achei esse vídeo. Porque ele não consigo encontrar. Eu não consigo lembrar o nome do telejornal australiano, da década de 80. Essa Royal aqui, pegava os micro aqui no padrão clones de Apple aqui do Brasil. Os gabinetes são bem parecidos. Então, e aí vamos deixar a foto da Royal, uma fabricante coreana de Apple II. Estilo Retron, estilo TK3000, estilo Spectrum Edge, né? E que mostrava os modelos que eles tinham disponíveis à venda. Inclusive uma versão XT. Ou Spectrum Edge. Era a versão XT. Só que o teclado dele tá mais pro XT mesmo. O teclado dele tá bem cheio de teclas aqui. E para evitar maiores problemas, para não usar a palavra Apple, eles somente botaram uma foto na propaganda, uma maçã na propaganda. Não! Ninguém sabe, né? Cara, se fizesse um clone de Apple, eu faria um com uma pera. Acho que teve. Acho que teve. Droga, vou ter que na Europa, outra fruta. Mas vamos seguindo aí rumo ao oeste. João, cuidado com os elefantes atravessando a rua aí. E
as vacas também. Principalmente as vacas. Enfim, a Índia, que era, né, muito influenciada pela Inglaterra, ela produziu seus próprios BBC Micros. Os BIB, com os nomes de Unicorn Microcomputer. Era produzido por uma empresa do governo indiano, a SL, e era e produziam de ipsiliteris aquilo que era também vendido na Inglaterra. Mesmo modelo, mesmo nome, corujinha da BBC. Externamente não tinha diferença alguma. Tinha alguma coisa interna. Aí vem uma perguntinha que eu faço. Nós sabemos que na Índia tem vários dialetos e línguas, correto? Sim, isso é para a segunda parte. A só explicando esse detalhe. O que tem diferente, que tipo, você vê nas fotos, vamos botar esse post aí? Vamos. Até porque isso é uma coisa, tipo, a Índia tem zilhares de línguas. O inglês é a língua franca, e continua sendo a língua franca, apesar do hindi ser... Eu pensei que era inglesa. Não, o governo da Índia tem duas línguas oficiais, o inglês e o hindi. Acho que tem 3 ou 4. Não, acho um pouquinho mais. Eu acho que são 2 mesmo, é o inglês e o hindi. Só que o problema são os dialetos. Aí são esse é o problema, né? Uma vez eu conversei com um indiano, ele tava falando o seguinte, olha, eu tenho que saber inglês, seria a língua para negócios, a business. Sim. Eu tenho hindi para poder entender as coisas do governo, eu tenho a língua da minha região e o dialeto. Nossa, Jesus. O cara tem que ser poliglota pra poder falar, não poder se virar dentro do próprio povo. Assim, lembre-se da região de Goa, na Índia, que se fala português. Só um detalhe, a língua oficial é o hindi, o inglês, fora 21 línguas nacionais. Vocês chamam de línguas regionais. Né? Porque E você aí escutando a gente e botando fotinho no Facebook falando, biscoito, bolacha. Reclamando do biscoito bolacha. E você aí reclamando do nosso sotaque. Só porque nós marcamos o R e chiamos. Nossa perfeita dicção a falar a língua portuguesa. Mais ou menos. Pois é. Dicção. Né? Existem... São 21 línguas que tá na 8th Schedule, tá? A Constituição Indiana, que são... Assamês, Bengali, Bodô, Canará, Caxemira. São línguas regionais que são usadas até para emprestar palavras do índio. Porque o inglês são as línguas oficiais do governo da Índia, mas elas podem estar, inclusive, nos estados. Os estados podem ter línguas separadas. Por exemplo, Goa, que é um estado da Índia, ela tem o Konkani como a língua oficial. Mas também é a língua portuguesa. Que se fala, mas não é língua oficial, né? Não é uma língua que você possa, por exemplo, você comparar uma outra União, no caso, o território da União de Pondicherry, que era parte da Índia francesa, tem 3 linguagens oficiais. Tem o Tamil, tem o Telugu e tem o Malayalam. Hein, César, e tem uma língua que sofre bullying, pra gente encerrar um pessoal todo aqui, sofre bullying, que é a língua mal, que ela só é falada por menos de 1 milhão de falantes. Só tem menos de 1 milhão, ela é pouco falada, essa língua não vale a pena você falar. Gente, filho, aprende outra. Gente, na Índia o negócio é tão brabo, imagina, você faz um filme na Índia, e você depois tem que fazer um remake do mesmo filme com outra língua, pra passar na Índia também. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Empresa de dublagem lá deve fazer uma festa, né? Não! Legenda. A gente tem que fazer o filme inteiro, de novo. Que isso? Porque ainda tem rixa. Se fizer o filme pra poder explicar a piada. Não, eles vão ficar ofendidos, consigam se calar. Vamos botar... E vocês reclamando da vida, né? Pois é. Vocês ouvintes reclamando da vida. O que ocorre na prática é o seguinte, a gente vai colocar um link justamente, né, sobre a enorme dificuldade que é tratar essa questão da formatização das escolas e do problema das idiomas regionais. Isso, das escolas indianas e do problema dos idiomas regionais. Vamos mais uma vez utilizar o recurso de um link do GoBooks, né? 16 idiomas distintos no país que pode ser usado para instrução, para ensinar as crianças. São bons 16 idiomas diferentes. Assim, a criança não vai, ou o pai da criança vai escolher entre os 16. Dependendo do estado, ela vai... Já tá escolhido, né? Já tá escolhido. Mas por exemplo, é aquela coisa, se você pode haver uma situação de que a criança, por exemplo, ela tá indo para 10, ela vai ter que, digamos assim, peticionar o governo estadual da província em Telugu e peticionar o governo da União em hindi ou em inglês, e se ela morar numa vila, provavelmente a vila vai ter lá o dialeto dela, vai ter que conversar com os mais idosos da vila, um dialeto da vila. Os tiozinhos. Mas, César, vamos lá. E o que isso tem a ver com o computador e o BBC Mic? Bem, basicamente os BBC Mic eram fabricados lá e os softwares que eles tinham educacionais eram basicamente softwares educacionais que eram em inglês, porque BIB ele não tinha suporte aos alfabetos utilizados na Índia,
Isso também representava um outro problema, porque você precisava ter o domínio da língua inglesa para as crianças de já uma idade mais baixa. Complicaria um pouco nas escolas. E, claro, basicamente eram programas para matemática, física e coisas equivalentes que tratavam com números. E o livro conta com mais detalhes toda essa parte, que é bem interessante. Mas enfim. A gente só citar isso que a gente tem que ler as páginas que estão aqui, senão aí vai ficar um podcast muito leitoral. Isso. Para a gente terminar, vamos citar. É óbvio que a gente já fala de outros países, falou de Singapura rapidamente, algumas coisas falou depois, a gente falou da Tailândia. E vamos falar agora, talvez vamos deter um pouquinho no Oriente Médio. Até porque é um termo culturalmente, ele adentra a África, o norte da África, que foi arabizado também. A gente vai ver que tem uma característica que eu acho que é muito interessante, né, no Oriente Médio. Assim, basicamente, o Oriente Médio, a distribuição, como a língua era muito parecida, o árabe, né? Você tem basicamente lá o árabe com algumas variações. Algumas várias variações, né? E o hebraico foi trazido de volta pelo bom esforço dos israelenses, trazer o hebraico de língua morta para uma língua falada no dia a dia. Isso já com a nação do Estado de Israel. O Irã não faz parte do Oriente Médio, apesar do Irã. Peraí, Ricardo. E não faz parte do Oriente Médio. A morta não é o aramaico? Não, o hebraico também era considerado língua morta. Só que com a fundação do Estado de Israel em 1948, houve um movimento forte de linguistas, e por causa de que o idioma envolve muito com a cultura deles, eles fizeram um esforço grande de trazer o hebraico de volta. Um rise from your grave da língua. Rise from your grave. E trouxeram de volta. Isso tem um amigo que é linguista, contou uma vez, explicou esse. O aramaico é língua morta mesmo. O aramaico, se é falado, 2 ou 3 vilarejos no interior de não sei da onde que falavam uma coisa parecida com o aramaico. Eram 3 caras, eles brigaram, então não se falam mais aramaico. Calem a boca! É por aí. Se você quiser saber sobre o aramaico falado hoje em dia, vai ler aquele livro de ficção chamado Operação Cavalo de Troia. E só relembrando, o Irã, apesar de ter relações rituais, ele não faz parte do Oriente Médio, e de qualquer maneira o Irã fala persa. Exato. O Irã não fala árabe. Mas enfim, voltando. A característica interessante é o fato... E a Turquia, que é uma coisa mais doida ainda, que eles falam, não falam árabe. Falam uma coisa eles falam turco? Eles falam um idioma muito parecido com o persa. Turquia e Irã, o Giovanni, eles são islamitas, mas não falam árabe. Eles não são árabes. Eles não são... Mas a minha citação, César, no caso da Turquia... Eles não são nem etnicamente, nem culturalmente árabes. Eu tô falando, a minha citação no caso da Turquia é que o persa, ele tem o próprio alfabeto. O árabe tem o próprio alfabeto. O próprio hebraico também tem o próprio alfabeto. Mas o turco, não, ele escreve com alfabetos latinos. Isso. O turco, ele tinha seu próprio alfabeto na época do Império Otomano. Quando o Ataturk fundou a República da Turquia, ele fez uma reforma linguística e trocou o script do otomano... Ele trocou a página de código. Trocou o turco moderno. Por isso é que hoje o turco, apesar de ser uma língua que se fala muito mais parecida com o persa, ele tem o script latino. Mas enfim, isso não é um podcast bilíngue. É uma coisa interessante, porque assim são eles. O Vietnã também é assim, eles escrevem em latim. Aí, claro, põe acento em tudo que é canto que vocês possam imaginar, tá? Antes, depois, em cima, embaixo, no meio da letra. E o polonês também. O polonês é uma língua eslava, muito próxima do russo, mas que não, é a única que não usa cirílico, usa caractere latino também. Aí também, de novo, vamos nós brincar de botar acento que é canto. E como usa Y, Z, K, W? Como usa essas letras? Meu sobrenome diz isso, né? Eu tenho 7 letras e uma vogal. Diga-se de passagem, a vogal menos falada de todas. U. Pra quem não sabe, meu nome se escreve J-U-R-C-Z-Y-K. Caraca. Não, agora vamos fazer piada e dizer que as máquinas de escrever da Polônia, elas tinham a tecla Y, a tecla 2Y e a tecla 3Y. Não duvido. Enfim, esse não é um podcast sobre linguística, nem sobre... Quer dizer, piada ruim esse podcast mas linguística não é. Bom, vamos lá. Voltando. Uma coisa que eu achei muito legal, assim, a gente sabe um pouco mais sobre o MSX lá. E acho que é um relato, o blog de uma usuária, mulher, ela é engenheira de software, e ela, quando criança, moradora do Kuwait, com a sua família, ela usava MSX e gostava e curtia muito MSX. Então ela fez um relato no MSX.org há um tempo atrás. E no blog dela... do livro dela, ela escreveu um diário, que é o The Chronicles of Datra. A Dog
Girl from White, e ela conta lá algumas curiosidades. Por exemplo, The Castle e The Castle Excellent eram jogos que o pessoal adorava jogar lá, além de, óbvio, Kings Valley, gostavam muito. Alguns pensavam, pô, Kings Valley, acredito, gostavam mais do Kings Valley, gostavam muito do Castle Excellent. O pai dela, ela conta no livro, ela conta nesse relato, o pai dela gostava muito desse jogo particular. Athletic Land também. Sim, mas assim, ele disse que entre o hall de amigos dela, as pessoas que ela conhecia, tudo, com que ela tinha contato, era The Castle e Kings Valley. Eram os favoritos das crianças na época. E lá houveram duas empresas grandes distribuidoras de MSX na região. Você teve a Baueref, ou a Almitar, que a gente já citou pelo Ladeiro, e a Sakira ao Alamiya. É uma empresa que existe até hoje, e ela vendia MSX de origem japonesa, então eram MSX da Sanyo, eram MSX da Yamaha, acho que eram basicamente esses dois, que eram adaptados para o mercado árabe. Sim, fora os recheios interessantes que eles botavam de vez em quando, né? Tipo Nintendinho, Mega Drive. Sim, exatamente. Alguns modelos com isso. Ou alguns programas específicos, como Corão, né? O Alcorão vem em cartucho. Eu tenho um MSX árabe, eu já é o meu segundo, eu tenho um AX350, ele originalmente é um Yamaha. O anterior, o AX200, que era MSX1, era curioso porque você ligava, ele entrava no modo lá, você via toda a descrição em árabe, mas ele era um Yamaha 100%, onde usava modo de som nele, tudo, modo o SFG05, e ele tem um chip pra você desligar. Tirasse aquele chip, ele era um Yamaha 100%. Ele tava como Yamaha, era um Yamaha. Você encaixou aquele chip, trava. O 350, aí no lugar tem um drive, e no meu não tá funcionando, eu tô me lixando o drive dele, e ele tem uma curiosidade muito interessante no boot, que ele aparece no boot do MSX2, né? Beleza, daqui a pouco vem e desce de cima pra baixo o logo da Sakira Alamiya, não sei o que lá. Tem alguns softwares gravados em ROM, pra uso pessoal, lá, pra você querer usar, também de texto, coisa que é muito comum na época. Coisa que os japoneses faziam nos próprios MSX deles, né? Sim. Esse micro, assim, então você teve MSX 1, 2, teve MSX 1 e 2. O MSX 2 Plus não chegou a sair customizado, por mais que houve uma versão do Sunny MSX 2, modelo raríssimo, o MSX 2, só que na carcaça Wave 35. Teve uma versão árabe. Não lembro o modelo, não sei qual é, não adianta me perguntar, mas teve uma versão para o mercado árabe. O Alcorão, que o João citou, era um cartucho de 2 megabits, acho que 2 megabits, gravado em ROM, que ele só funciona em MSX árabe. Então tem alguma coisa que ele detecta por conta desse chip, ele boota e carrega lá o Corão. Tanto que a gente já fez a experiência de pegar esse cartucho e botar num outro micro. Aí alguns brincaram, o cartucho muçulmano com micro cristão, isso não vai dar muito certo. Vai dar muito certo, isso era piada, mas... Assim, provavelmente o ideal seria se achar o Bauaret, testar o cartucho do Alcorão do Alamiya e funciona, pra ver se ele, o que ele procura. Procura alguma ROM árabe específica, ou se ele procura alguma coisa que só não tem no Ou se ele procura a Alamiya na ROM. Capaz de procurar isso. Eles foram vendidos ali na região Jordânia, Kuwait, acho que no Iraque, Líbano, Egito, Emirados Árabes, sim, e em particular na Líbia. Da Líbia, em vez de sair com o nome de Al-Alamiya, ele saiu com o nome Al-Fateh, que era uma homenagem ao golpe de Estado de 1º de setembro de 1969, que é a Revolução Al-Fateh, que ocorreu na Líbia e levou uma Muammar Gaddafi para o poder. Quando substituiu o rei da Líbia e se tornou-se uma réplica, e o Muammar Gaddafi se tornou o seu primeiro presidente. Basicamente, teve algumas variações, tinha um da Sanyo, que ele vinha com 1 megabyte de ROM, tinha 40 softwares na ROM e tinha um slot só. Era o mesmo form factor do A23, a carcaça do A23 exatamente igual. Teve, como o Giovanni falou, o do 330, o 660 e o 990. O AX, que era um MSX ou MSX2, tinham ou também um Nintendinho ou um Mega Drive dentro. Você tinha dois slots, um slot de Mega Drive e um slot de MSX. Você tinha uma chave que você chaveava entre os dois. E eles compartilhavam apenas as portas de joystick, se eu não me engano. E saída de vídeo também. E saída de vídeo, exato. Bem lembrado. Saída de vídeo. Então, a gente tem muito pouca informação sobre. Eu comprei, algumas coisas da minha coleção vieram de lá, tipo, eu tenho um braço mecânico da Spectra Video SVI 2000, que veio do Líbano, veio de Beirute. Não, ele não veio furado de bala, tá? Antes de alguém pergunte. Veio muito bem acondicionado, muito bem cuidado, direitinho, funcionando. E eu tenho alguns cartuchos que comprei há algum tempo no eBay, e o vendedor era do Kuwait. O cara botou, tipo, 50 cartuchos à venda MSX, tudo começando em $1. Somente um, infelizmente, fechou em $1. O resto fechou um pouco mais caro, mas nessa eu peguei uma leva de uns 15, 16 cartuchos para MSX. Enviaram em ziplocs com etiquetas coladas escritas em árabe, né? Nossa. Embalados um a um em ziploc. Obrigado ao vendedor. O modelo do Nintendinho não tenho informação não, mas o do Mega Drive, eu vi o Havasi, que ele tem um funcionando, ele é 100% compatível com o Mega Drive americano. Inclusive ele roda os cartuchos da Tectoy. Até porque ele literalmente é um Mega Drive, né? Ele
Neo Genesis. Não vira ter nenhuma incompatibilidade com... Ele não é uma placa inteira que tem MSX e tem Mega Drive. Não, ele é literalmente uma Não, são placas separadas. Deve ser uma placa de Mega Drive que os caras enfiavam ali. Não, mas é assim, eram duas placas dentro, o MSX e o Mega Drive. Eram duas coisas que na carcaça. Esses, inclusive, quando aparecem em leilão, saem os olhos da cara, 10 anos da sua vida, um rim, metade do seu fígado. E eu me lembrei de uma pra contar curiosa, pra quem não sabe, a história dos MSX Firma. A gente descobriu um vendedor, o cara anunciou no MSX Org, e o cara tinha literalmente uma sala cheia do AX370, que era MSX da Sunny, adaptado ao mercado árabe, e a foto tem assim, tipo, 80 amigos. Gente, não é piada, é 80 amigos, assim. É o chão da sala do cara só MSX. Eu acho que o cara ainda tem à venda, Tem, ele ainda vende coisa no... As Firra? Esse cara, meu AX350 veio dele. É do Egito? Do Egito, de Alexandria, que ele mora. Ele mora em Alexandria. E quem que ele teve uma época que o pessoal fez um pacotão, compraram, o pessoal do Brasil cotizou, e aí ele vendeu, sei lá, mandou interessantemente uns 10 ou 12. De micro raro virou carne de vaca, né? Tá, eu posso falar uma coisa que vocês estão falando aí, MSC Lamiar, que é o AX660, Sega Computer, com o Mega Drive, né, frete mundial. Posso falar? Eu achei um eBay? Pode. Estão todos sentados, ouvintes também? Estão. Tá, Cidade do Kuwait, o cara tá pedindo $2.999. What? Nossa. Né? Bota a nossa nisso. Nossa! Nossa! É nesse nível de nossa. Aterrador, diria. Enfim, segue o barco? Segue o barco. Além de MSX, teve Atari 65XE, que foram adaptados para o mercado árabe. Lembrar que micros adaptados no mercado árabe tem que ter, além do no teclado, as funções, e você ter lá o alfabeto. O alfabeto árabe... Não, é aquela coisa, né? Você tem a coisa mais fácil, que é você mandar silcar o novo alfabeto do teclado. Esse é o menor dos problemas. O alfabeto árabe, eu acho que é falado, acho que é composto de 25 letras, 25 caracteres. Então, o nosso é 26, então não faz muita diferença. O problema é que é escrito da direita para esquerda. Adaptar. Então, isso é adaptação para o mercado árabe. Então, houve o Atari 65XE, que era o Star Atari 65XE, vendido no mercado árabe. E o Kevin Savitz tem um. Então, ele fez uma resenha. Vocês vão olhar, tá passando as letrinhas aí embaixo, no rodapé. Ele comprou em 1999. Não comprou agora não, comprou já faz tempo. E comprou fez uma resenha bem... Ele comprou na fase em que ele tava comprando tudo. Tava na fase do Juan. O Juan acho que é só dessa fase, né? Agora, se ele comprar tudo que aparece, ele apanha. E tem um cara rodando um jogo, ele chama de Jumpman, mas pra mim isso é Load Runner. Não, Jumpman. Aliás, é o jogo preferido do Kevin Savitz. Ele é totalmente diferente do você falou do Load Runner. Então tem uma resenha bem legal pra vocês verem, lerem sobre. Tem o dump da ROM. Tem um cara que comentou, tem um Atari XL com modificação pra hebraico, que ele tem um usuário israelense, que tem lá o cara falando, inclusive, pra hebraico, maneiro. Vocês podem dar uma olhada lá no finalzinho, tem uns comentários bem interessantes essa resenha dele. A Apple lançou versões localizadas do Apple II. Lá em 79. Lá em 79. Ou seja, era o Arapple. Jesus. O nome era Arapple mesmo, caraca. Arapple. Pediram pro Oz escolher o nome. Meu Deus. Tá lá, tem um link do Computer History, tá lá mostrando. E o que é o Arabish? É basicamente escrever árabe com o alfabeto latino? O Arabish é basicamente o uso do alfabeto latino para se comunicar via internet ou mandar mensagem em SMS e WhatsApp, eu faço hoje em dia. Tem as suas variações do árabe egípcio, tem do árabe falado na Arábia Saudita, da região do Golfo, do Iraque, do Sudão e por aí vai. Tem variações, é curioso, é interessante ver. E aí começaram a usar isso, poder facilitar também a dificuldade, né? E aí nós temos pra encerrar, esse foi um link que a gente pegou e falamos dele agora essa semana, né? A gente achou isso. A Árvore do Conhecimento. É o Museu Israelense do Computador Pessoal, o CLC 9100, produzido pela Tree of Knowledge, a Árvore do Conhecimento, esse é o nome da empresa, que tem muito pouca informação. Sim, o site está em hebraico. E não, o Google Translator não traduz. Pelo menos aqui não quis traduzir. Embicou comigo, não quis traduzir. Mas tudo bem. Tem uma bandeirinha da Inglaterra no canto, você clica lá e ele continua não traduzindo. Pelo que a gente consegue ver aqui, teclado QWERTY, 1982, a máquina é feia pra caramba, é num vermelho tomate. Ele parece que rodava uma versão de logo, rodava uma coisa parecida com o logo. Acho que nem eles têm informação sobre esses logos. Nem eles sabem muito bem o que esse treco faz, que apito ele toca. Né? Esse é realmente... Estão com essa informação sobre ele. Aí se alguém tiver... Bom, pelo menos saber que rodava uma versão de logo. É. Só isso. Bom, nós já rodamos China,
China, já rodamos Taiwan, já rodamos Hong Kong, já rodamos Coreia, já rodamos Índia, já rodamos países árabes. A gente pode subir agora e pegar a Transiberiana e voltar todo de novo. Mas olha, fazer o episódio novo vai ser complicado. Olha que anunciaram hoje, minha esposa leu, que a China tá começando a oferecer viagem de trem saindo, acho que de Pequim até Londres. Dá 15 mil quilômetros, sendo permitidos em 18 dias. Passeio divertido? Menos que eu pensei. Menos dias que eu pensei. 15 mil quilômetros em 18 dias. Mas enfim, vamos... Pensei que era os 45 dias pra chegar lá. Vamos encerrar então. Aí é pelo dia de táxi. Aí pelo Uber, né? É pelo Uber. Vamos encerrar, né? Vamos às despedidas e todo o resto agora. É um episódio que, obviamente, a gente passou muito em cima, por exemplo, talvez Coreia precisasse de um episódio próprio, mas de qualquer maneira tem aquela questão que durante muito tempo foi extremamente difícil conseguir informações sobre a cena retro-coreana fora, você não falava coreano, estava fora da Coreia, e aí a gente mantém a nossa tradição, com mês de antecedência esse ano, né, de fazer sempre um episódio geográfico. Sim. No início do ano. Sim. Agora eu tô pensando pro ano que vem qual vai ser o episódio geográfico que a gente vai falar. Fazer da cena onde? Na Antártida? Estação Internacional. No Círculo Ártico? Não, Mir. Vamos falar de MSX. Vamos falar do espaço, a fronteira final. É isso aí. Tá aí, isso rende um episódio, né? Falando de séries de ficção científica. Vou falar de computação no mundo real mesmo, das agências espaciais, porque a gente pode falar do Amiga na NASA, do MSX na Mir. Olha aí. A gente pode pensar nisso pro futuro. Alguém bota naquela lista de episódios, nossa lista infinita de pauta. Volume 4. Interminável. Tão infinito quanto o espaço. Enfim, é muito interessante também a gente falar de não só de marcas conhecidas, mas marcas que hoje estão no dia a dia de todo mundo. Pois é, sabemos o passado dessas marcas agora. E certamente a gente fez alguma coisa. Verdade. Por que nós esquecemos? Porque a gente sempre esquece alguma coisa. Sim. Tipo, se a gente soubesse, a gente tinha lembrado. A gente tinha falado, né? Isso. Então, vamos encerrar então? Vamos lá. Vamos. Só uma pergunta, onde é que tá rodando o tirador de pauta esse mês, Giovanni? O automático de pauta tava rodando num Daewoo com aquela rana no slot 0 ponto alguma coisa, só que o pouco e menos 1, qualquer coisa parou de funcionar e saiu uma fumacinha verde. Era no Kobo que você tava rodando? Não, a gente não conseguiu usar aquele teclado. Cara, os brasileiros não sabem o padrão, tá? Cara, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o UFC 200 e vamos fazer o programa rodando no UFC 200. Vamos, né? Senão a gente não consegue gravar o mês que vem. Verdade. Não, vamos usar a máquina de escrever, que a máquina de escrever é mais eficiente. Essa é a grande verdade. Bom, então... Enfim, gente. Tchau, né? Até mais, gente. Até o mês que vem. Não, mês que vem não. Até daqui a 2 semanas, que vai ter repórter retro ainda. Então, sim, isso aí. Até lá. Até logo. Tchau, tchau. Eu só quero saber cadê o kebab. A gente tava procurando, falando lá no início do episódio. Acabou de chegar. Opa, então, gente... Peraí que eu vou lá pegar pra todo mundo. Opa! Vou lá comer o kebab e a gente se vê na outra semana aí por conta do repórter retro. E é isso aí. Fui. Tchau. Show. Tchau. Giovanni, aqui tá o seu kebab. Ricardo, aquele que você pediu especial tá aqui. Oba. João, pronto. Vamos agora comer no pós-episódio. Não, pera, vamos desligar o microfone pra poder comer em paz. Até mais, gente. Tchau. Sim, até mais. Tchau. Se você quiser enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast. Se você quiser ajudar com o sustento financeiro desse podcast, você pode fazê-lo comprando o nosso material, que está à venda no Mercado Livre. O link está no site, no menu superior. Se você preferir fazer uma doação única via PayPal ou PagSeguro, contacte. Dependendo do valor, nós vamos até você para te agradecer pessoalmente. E desde já, o nosso muito obrigado.